Pessoal, é um prazer enorme estar junto com vocês. Só que eu estou me sentindo meio sozinho, na verdade. Estamos juntos, mas ainda estou me sentindo sozinho aqui. Liguem as câmeras de vocês. Eu quero ver vocês. Liguem as câmeras. Estou vendo a Aline, a professora Lindineide. Olha que bonito o pessoal que está participando com a gente. Sejam todos muito bem-vindos a esse evento. Hoje nós vamos falar sobre gestão de riscos, um assunto que tem causado bastante conversa, bastante discussão, tá certo? E eu vou pedir, liguem as câmeras de vocês, nós vamos tirar uma foto aqui, a gente vai ter uma foto oficial do nosso encontro. Liguem as câmeras de vocês, vamos tirar uma foto, o pessoal está tirando uma foto aqui. Manda um tchauzinho aí, pessoal. Manda um tchauzinho para a gente poder postar essa foto, que bonito. Olha só que legal, bacana, bacana. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui conosco. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é o Conexão Contratual e onde ele está acontecendo nas redes sociais, tá certo? Mas a gente já vai direto falar um pouquinho sobre gestão de riscos, matriz de alocação de riscos e tudo o que envolve essa questão. E para isso eu quero chamar a nossa especialista aqui no estúdio. Professora Lindineide, você já está conosco? Olha só, professora, deixa eu achar ela aqui no telão. Tudo bem, professora? Olá, Gleison, bom dia, equipe da Contratos Gov e da NP, bom dia, pessoal, quanta gente linda, quanta gente amiga, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. A satisfação é nossa, professora, é um prazer imenso ter você conosco aí para compartilhar todo o conhecimento que você tem. Professora, eu queria fazer algumas perguntas para você, para a gente começar a aquecer as turbinas aqui, para a gente decolar no assunto de gestão de riscos. Tá certo? Nossa. E professora, olha só, entrou há pouco tempo a nova lei de licitações. E lá na nova lei de licitações, no artigo 22 dessa lei, existe alguma coisa que fala sobre matriz de riscos. Tá certo? E eu queria saber, é obrigatório fazer isso agora? Não é? Uma pincelada aí para a gente, professora. O que está dizendo nesse artigo? O que são essas matrizes e como implementar isso? Bom, uma leve pincelada, Gleison, sobre esse artigo 22, né? É um artigo super importante, assim como o artigo 103, também da nova lei de licitações, que traz lá a matriz de alocação de riscos, que para a administração pública direta se torna meio que uma novidade, né? Porque as estatais, inclusive minha amiga Jarlene aí, que é de estatal, as estatais já estavam bem familiarizadas com a matriz de alocação de riscos, né? Como uma cláusula contratual definidora do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A nova lei de licitações traz a possibilidade, né? É uma possibilidade, é uma faculdade de que se utilize, não é a regra, a utilização da matriz de alocação de riscos, embora, em algumas situações, a lei estabelece como obrigatória, nas contratações integradas, semi-integradas, nas contratações de grande vulto, de alta complexidade. Neste momento, a lei estabelece uma obrigatoriedade. O que eu posso dizer para você, Gleison, é que seria, na verdade, eu entendo como desejável para a própria segurança, né, a possibilidade de que se adotasse a matriz, uma matriz que não seja uma matriz de alocação dos riscos, porque quando a gente fala em matriz de alocação dos riscos, nós estamos dividindo, repartindo os riscos entre contratante e contratado, mas o gerenciamento dos riscos, aí sim, eu digo para você que a nova lei de licitações traz de uma forma bem contundente, no mesmo molde que a Instrução Normativa número 5 também já trazia. E, professora, olha só, a nova lei trouxe essa questão da gestão de riscos, matriz de riscos, enfim, só que eu andei dando uma pesquisada e o que eu achei foi de uma ISO, a ISO 31000, e eu percebi que existe uma complexidade muito grande em se montar essa matriz. Como que a gente faz? Qual é a dica da professora para a gente buscar conhecimento? Nossa, você disse tudo agora, né? Quando você fala na questão da complexidade. Olha, falar sobre riscos, tratar
né, sobre o assunto risco em si já é de uma complexidade muito grande, porque até definir o que é risco já é complexo, já não é nada fácil, né? Então, assim, o que nós fazemos quando nós vamos construir uma matriz de riscos, geralmente é utilizar aquela escala, aquela velha escala de impacto e probabilidade. E, geralmente, isso acontece, como você já citou, né, a ISO 31000, COSO também, nós temos várias literaturas sobre a questão da análise dos riscos. E digo mais a você, Gleison, os riscos, quando nós pensamos em riscos, nós não pensamos apenas nos riscos ligados à contratação, né? Risco é inerente à nossa vida. Então, realmente, como você disse, é complexo, não é nada fácil, e, basicamente, nós utilizamos essa escala aí, da probabilidade do impacto. Professora Lindineide, a gente montou uma imagem no telão e diga se é mais ou menos assim que fica a nossa cabeça para montar uma matriz de risco. Quem concorda com essa imagem aqui, manda um joinha aí no chat, mande um salve. É de fato bastante complexo, mas a professora citou algo bastante interessante. Existem algumas ferramentas que podem auxiliar a organizar tudo isso. Professora, você conhece alguma ferramenta, você utiliza alguma ferramenta que auxilie na gestão desses riscos? Olha só, Gleison, recentemente, né, com o ETP digital, né, nós podemos construir lá um mapa de risco, e nós, quando eu digo nós, nem toda a administração pública tem utilizado aquele mapa de riscos lá do ETP digital, né, que é algo bem simplificado. Agora, para você construir uma matriz de riscos, geralmente você faz na mão grande mesmo. Nós fazemos na mão grande. Nós fazemos utilizando planilhas de Excel. São esses os instrumentos. É necessário, né, um conhecimento muito grande, talvez da equipe de planejamento da contratação, se for na fase lá da execução contratual, um conhecimento e um detido acompanhamento da gestão e da fiscalização contratual. Mas tudo isso geralmente é feito, né, pelo menos assim, é muito tímida ainda a existência de qualquer sistema que possa nos auxiliar. O pessoal aqui pode me dizer se utiliza ou não algum sistema, porque na maioria das vezes eu costumo dizer que a gente faz fazendo, constrói mesmo lá na mão grande. Professora, hoje, excepcionalmente, eu trouxe para o estúdio um notebook. Nos meus estudos, eu consegui ver uma ferramenta que dá para auxiliar a gente. Eu mostro para vocês no final, tá certo? Professora, daqui a pouquinho eu te chamo de novo para você discorrer. A professora vai ter uma palestra para explicar tudo isso que ela pontuou aqui nessas respostas rápidas. Mas eu queria agora chamar um quadro que a gente criou para Conexão Contratual. O que é esse quadro? Esse quadro é um especialista, alguém que, como vocês, trabalha nessa área e vai compartilhar um pouco daquilo que ele vive na gestão de contratos, gestão de riscos e tudo mais. Então, eu vou pedir para a nossa equipe colocar aqui um dos participantes desse evento que vai compartilhar com vocês toda a experiência dele nessa questão de gestão de contratos, gestão de riscos e tudo mais. Pessoal, mas eu posso, assim, eu sempre digo no dia a dia lá na secretaria que, enquanto administrador, sou formado e gestor público também, a principal e talvez mais basilar e que muitas vezes as pessoas, os gestores, a administração pública, ela não se dá conta, é entender o contrato como um projeto. E por que entender o contrato como um projeto? Porque um contrato tem um início, tem um meio, tem um fim, tem um planejamento, tem uma finalização, tem uma desmobilização, tem um ciclo de vida.
Só que, na verdade, todos esses conceitos que são caros para o bom gestor, para o administrador, eles, na verdade, na prática, eles não são bem entendidos e não são levados à prática. E isso, a minha visão, ela ocasiona dificuldades tremendas de diversas ordens, sejam elas operacionais, sejam elas legais, sejam elas de execução do objeto e por aí vai. Então, as dificuldades, elas remontam até antes da existência do próprio contrato. E a partir disso, o resto tudo é consequência. Por isso que uma boa metodologia, antes, primeiro até de uma ferramenta computacional, ela é essencial, porque aí a ferramenta ela pode operar e trabalhar de forma adequada essa metodologia de trabalho, de gestão e de ação. Então, de fato, as dificuldades elas são inúmeras, muitas vezes ocasionadas pela falta de método, falta de capacitação, falta de cultura, mas com certeza todas elas resolvíveis, desde que a administração pública queira resolver esses problemas e essas dificuldades na gestão dos contratos. Já ocorreram muitas coisas. Isso é algo menos comum do que em momentos passados, mas ainda muito comum ou de perda de prazos, ou de o prazo estar no limite, e de ser renovado no último dia possível, um contrato, por exemplo, ou então, muitas vezes, de nem ter contrato. E aí tem que se pagar por indenização, tem que se pagar por outras formas que a lei faculta como exceção da exceção, ou muitas vezes nem isso, mas de fato é uma rotina, né, histórica do serviço público, municipal, de um modo geral, pelo menos, essa perda de prazo, de vigência e outras perdas, né, de prazos, ou então até de ações necessárias à gestão do contrato, ou pelo menos de que ele exista. Então isso de fato é algo comum, menos comum do que no passado, no tempo do processo em papel, sim, mas ainda muito comum ter algum lapso, alguma falha em relação à gestão contratual. O que a gente buscou o Contrato Score, né? Aí eu preciso contar muito rapidamente um pouco da minha história, né? Dentro da prefeitura. Eu, enquanto administrador concursado da prefeitura, desde 7 anos atrás, busco uma forma de gerenciar melhor os contratos. Seja lá no início, em outra secretaria, na verdade, num outro departamento, quando gerenciava contratos da área de educação corporativa, seja depois, quando eu fui ser gerente adjunto da gerência de licitações e contratos, aí com o objetivo de controlar melhor os contratos e o fluxo de gestão disto em todo o departamento, na área de saneamento, ou então depois na área ou de operações, na área de operações do saneamento, ou também, especialmente, na área comercial, onde também passei, ou então ainda na parte de serviços compartilhados, onde, enquanto gerente, busquei de forma mais enfática esta mesma ferramenta que hoje a gente conseguiu, depois de 1 ano e meio de trabalho exaustivo aí, adquirir e contratar a ferramenta Contratos Gov para a área da saúde. Então é uma luta aí de 7 anos, quase 7 anos, para conseguir buscar uma forma de gerenciar melhor os processos vinculados à gestão de contratos. Com certeza, o Contratos Gov, ele vem para qualificar o nosso trabalho. E é por isso que a gente, de fato, continua batalhando para que o trabalho entregue, para que o serviço entregue pela empresa seja o mais qualificado possível, trazendo benefícios para toda a administração pública, porque o trabalho da saúde, ele é interno, ele tem um trabalho interno a ser feito, sim, na área contratual. Só que a gente lida com vidas, nós lidamos com contratos que atuam lá na atenção primária, por exemplo, que atuam nos serviços hospitalares,
que atuam nos exames ambulatoriais, que atuam na vigilância sanitária. Então, o nosso trabalho na saúde, mesmo sendo com parceiros, ele reverbera e ele impacta na cidade como um todo, em todo o São João e a Dona Maria, que está lá no bairro, na Restinga, na Leopoldina, que está em qualquer lugar da cidade e que precisa da saúde de qualidade, da saúde bem gerenciada. E é por isso que nós precisamos do Contratos COV. Nós estamos começando o estudo da nova lei de licitações. A administração municipal, ela muitas vezes ela tem um tamanho muito grande, em especial numa capital, e que a velocidade para que as coisas aconteçam, ela também não é muitas vezes a melhor, mais rápida, mais célere. Então, há muito desafio ainda a se trabalhar na questão do mapeamento de riscos. Isso é um conceito recente no âmbito da administração pública como um todo, né? Enquanto administrador e enquanto defensor da ciência da administração, de fato eu tenho um contato maior com esse conceito, mas isso é algo que não é muito falado, né? Que ainda não é muito trabalhado e de fato o desafio vai ser muito grande, no sentido de mapeamento de riscos, um mapeamento de riscos real. Nós temos, por exemplo, de outras ordens, uma ISO que trata exatamente sobre isso, né? E que até na autarquia que eu trabalhava antes, começou-se a falar sobre isso, e que também não se levou ainda, pelo menos até o devido momento, até o dado momento, a cabo. Então, há muito que se fazer em relação ao mapeamento de riscos, especialmente do âmbito cultural. Não vejo, enquanto maturidade institucional, algo avançado nesse sentido. Nós temos, inclusive, desafios mais básicos e que não foram nem tocados nesse momento. Mas, de fato, a administração pública, ela sabe se reinventar, ela sabe se qualificar, e quando há vontade maior para que o movimento aconteça, isso acaba acontecendo. Então, é algo que vai acontecer, até porque é uma exigência legal, talvez aconteça de uma forma um pouco mais assodada, mas vai acontecer, e com certeza o sistema, no momento em que ele tiver condições de atender o mapeamento de riscos, ele com certeza vai nos auxiliar, talvez até a avançar mais rápido nesse processo de trabalho. Posso responder enquanto gestor de contrato, enquanto gestor da implantação, enquanto defensor, inclusive, da contratação aqui na saúde, que o Contratos Gov é uma ferramenta muito importante para a gestão contratual. Ela vai resolver todos os problemas? Não vai, porque os problemas, eles normalmente estão, inclusive, nos processos e nas pessoas, e não nos sistemas. Mas ele auxilia nesse terceiro pé. Ele é um sistema que, até onde nós estamos vendo neste início de implantação, que ele qualifica a gestão contratual. Então, nesse sentido, sim, indico a contratação do sistema como uma solução, não como a solução definitiva e única, mas como um terceiro deste tripé para solucionar as questões relativas à gestão de contratos, a esse processo de trabalho. Eu acho fantástico ouvir um especialista na área. E o que me deixa mais feliz com esse evento, Conexão Contratual, com esse projeto grandioso que a gente está fazendo, é que a gente tem centenas de especialistas reunidos numa sala de Zoom. Isso é fantástico. E o Carlos, ele citou um ponto muito legal. É legal ter organização dos contratos, é legal seguir uma legislação, mas a diferença que faz o trabalho de vocês numa gestão e fiscalização de contratos eficiente é lá na ponta. A pessoa ter um serviço de saúde de qualidade, salvando muitas vezes vidas. Você dá uma condição, uma infraestrutura para a pessoa. Então, esse trabalho que vocês realizam é o que traz qualidade de vida para as pessoas. Então,
deixo meu parabéns a todos. Carlos, obrigado, estou te vendo aqui no meu monitor. Um grande abraço. E o Carlos ele falou uma coisa interessante. Se o Contratos Gov tivesse uma ferramenta de gestão de riscos, pessoal, a ferramenta está aqui e eu vou mostrar para vocês. Professor Lindineide, cadê você? Aparece aqui para a gente, professora. Nós vamos fazer o seguinte, a professora Lindineide, ela vai entrar com tudo que tem para se falar de conhecimento na parte aí de gestão de riscos, e depois, em 5 minutos, eu vou mostrar como que você condensa tudo isso e rapidamente monta a sua matriz. Surpresa para você também, né, professora? Muita. Agora também, Gleison, tenho que parabenizar o Carlos. Olha só, Carlos, eu acho que você sintetizou, você disse tudo, né? Eu, como representante aí de quem atua na gestão e na fiscalização de contratos, tema, né, que posso dizer que tenho estudado com muita profundidade nos últimos anos e atuado também na prática. Eu acho que você sintetizou e falou muito bem sobre a nossa realidade. Parabéns, eu fiquei muito feliz com a sua fala. Parabéns mesmo. Professora, passo a palavra para você. Está com você a bola aí. Tenho certeza que vai ser uma palestra sensacional e transformadora para todos nós. Professora, com a palavra. Obrigada, obrigada. Vamos começar, pessoal. Eu vou compartilhar uns slides aqui com vocês. O tema, né, é um tema muito interessante, muito rico. Falar sobre gerenciamento de riscos, alocação de riscos, envolve, como o Carlos muito bem colocou na fala dele, diversas nuances, né? E outra coisa que eu adorei foi quando ele disse, a contratação é um procedimento, para nós do direito, né, é um processo, e a nova lei de licitações traz a contratação como um processo de contratação mesmo, né? Então, gerenciar os riscos desse processo de contratação, eu gostaria muito de dizer para vocês, é algo essencial, é algo necessário e é algo fácil, mas não é nada fácil. Eu vou começar a compartilhar aqui os slides, vocês me ajudem aí, me digam se... Não sei se eu estou com o host já. NP, estou tentando aqui, mas eu acho que... Oi, professora. Oi. Você já está como co-host aí da sala? Agora foi. Agora foi. Então, beleza. Obrigada. Professora, pode continuar. E aí, gente, vocês conseguem ver a apresentação dos slides? Deixa eu só colocar o chat aqui. Quem quiser abrir o microfone, fique à vontade. Vivian já disse que sim. Estamos vendo os slides já, professora. Rafael também. Obrigada, Rafael, Ana Paula. Bom, pessoal, gerenciamento e alocação de riscos. Você precisa saber. Esse foi o tema, né, que nós escolhemos para tratar com vocês. Falar sobre riscos, né? Eu posso dizer para vocês que os riscos são onipresentes. Os riscos, eu coloco aqui no próximo slide para vocês, o risco, ele faz parte de qualquer empreitada da vida humana. Até quando você decide não correr risco, você, pessoa, adotar uma atitude inercial, ainda assim você está sujeito a riscos. Risco e recompensa andam sempre juntos, desde os primórdios da humanidade. A palavra risco, e eu trago aqui duas acepções, a primeira do francês, risquer, né, que no sentido de perigo com chance de ocorrer, e a segunda acepção do italiano, riscare, ou riscare, né, que significa ousar. E existem várias outras acepções à palavra risco. Não se trata, né, eu não vou tratar aqui nessa apresentação de definir o que é risco, até porque nós temos uma grande problemática ligada à definição dos riscos, tá? Mas eu vou tentar
trazer o máximo possível, falar o que eu puder e trazer principalmente uma forma prática de se montar a famigerada matriz de alocação de riscos, tá bom? Quando a gente pensa na história, né, só para contextualizar, e eu preciso contextualizar com essas questões, né, se nós nos dirigirmos ao nosso passado e pensarmos, por exemplo, nas grandes navegações, né? Quando a gente imagina que Colombo, quando achava que estava indo, né, se dirigindo para as Índias, ele acabou descobrindo as Américas. Olha só que situação. Nós temos também uma questão ligada à evolução do pensamento dos riscos, quando a gente pensa na utilização da probabilidade, das leis ligadas à matemática, aos jogos de azar. Nós podemos pensar também na Revolução Industrial, bom, até chegar nos dias atuais. Com isso, eu só quero mostrar para vocês que os riscos, né, eles são inerentes. E mais, além de inerentes à nossa vida, à atividade humana, né, e até mesmo, acredito que da natureza, o risco, ele também posso dizer para vocês, onipresente. O risco está presente em todos os momentos, em todos os momentos. A ISO 31000, ela diz que o risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos. E eu gosto muito de utilizar aquela frase do meu querido professor e amigo Paulo Alves, quando ele diz: onde há objetivos, há riscos. E é justamente isso, né, que vai distinguir o risco, né, da incerteza. Porque uma incerteza, para que algo seja certo, quando eu digo, eu realmente não tenho certeza disso, eu não preciso ter objetivo. Mas quando eu penso no risco, geralmente ele tem que estar diretamente ligado aos objetivos. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande, e essa dificuldade decorre de vários fatores, não só do relacionamento do risco com diversas outras áreas do conhecimento, como também, meus amigos, da carga comportamental que o risco ocupa, relacionada a cada uma das pessoas. Por exemplo, o Carlos. O Carlos pode ser alguém disposto a correr sempre riscos na vida dele. Pode ser que o Carlos adore andar de moto, o Rafael seja um cara que ama saltar de paraquedas, não é? Eu não tenho muita... não sou muito de assumir riscos. Então, o caráter comportamental também interfere no risco, e principalmente no apetite a risco. Acredito que muitos aqui já ouviram essa expressão, apetite a risco. De quem? Esse apetite a risco, ele pode ser o meu apetite a risco. O meu apetite a risco, até bem pouco tempo, não me permitia andar numa montanha-russa, mas eu experimentei essa experiência, passei por essa experiência recentemente com minha filha de 10 anos, e digo a vocês, viu, que risco, quase que eu morro. Né? Esse, né, até então, era o meu apetite a risco. E o apetite a risco da sua organização? Você já se perguntou qual é o apetite a risco da sua organização? Isso falando de forma ampla. E se nós pensarmos no apetite a risco de um contrato, de uma contratação? São várias nuances, tá, que englobam essa questão do risco. Como o conceito do risco é algo muito complexo, muito difícil, cada um traz um conceito diferenciado, o que eu trago para vocês é a característica do risco, né? Quais são as características do risco? A incerteza e as consequências. E aí eu coloco para vocês que o risco é uma incerteza que pode influenciar um ou mais objetivos, isso porque há incertezas que são completamente irrelevantes dentro de determinado contexto. Então, o que é irrelevante
eu preciso mensurar, eu preciso mapear, eu preciso colocar em uma matriz de alocação de riscos o que é irrelevante? Não, não. Agora, aquilo que é relevante, aquilo que pode impactar os objetivos da contratação, os objetivos do meu órgão, como o Carlos colocou, os objetivos do órgão que farão, né, que trarão um resultado para a sociedade. Então, esses riscos, eu preciso sim mapeá-los, eu preciso sim quantificá-los, qualificá-los, né, dimensioná-los. E de que forma que eu vou fazer isso? Chego já lá. Antes de entrar nessa parte propriamente da elaboração de uma matriz de riscos, eu quero trazer para vocês alguns exemplos. Ó. Quem lembra aqui do Titanic? Um grande exemplo da história, meus amigos, é o Titanic. Vocês sabem o que a história demonstra que aconteceu com o Titanic? O Titanic, quando aquele navio foi construído, e criou-se, acho que em 1912, né, criou-se aquela ideia de que ele era um navio indestrutível, né, e existe até aquela velha frase de que nem Deus afunda, né? O que foi que fez? Os projetistas, os engenheiros, eles passaram a minimizar todo e qualquer risco. Eles não deram a devida importância aos riscos. Eu fiz uma pesquisa recente sobre o Titanic e achei algo muito interessante. Eles tinham tanta certeza, os engenheiros, os projetistas daquele navio, tinham tanta certeza que o navio não afundaria, que o número de coletes salva-vidas era consideravelmente, acho que cerca de 50% inferior ao número de tripulantes e ao número de passageiros. Não é muito interessante isso? Outra situação que é muito interessante a gente analisar quanto aos riscos, e eu faço essa pergunta a vocês. Eu disse para vocês que o risco é ligado aos objetivos. Eu posso modificar, alterar os meus objetivos? Você acha que é válido? Durante uma contratação, por exemplo, é possível que se alterem os objetivos? Esses objetivos podem ser alterados? Quem me responde aqui no chat? Vou dar um tempinho aí. Pensem um pouquinho sobre. Eu tenho objetivos. Quando eu tenho objetivos, eu tenho riscos. E aí, eu posso, durante a análise desses riscos, eu posso modificar os meus objetivos? Sim ou não? O que é que vocês acham? Sandra disse que eu posso. A Ana disse que acredita que pode, sim. O Eduardo disse que sim. Depende, professor Leandro. Uma alteração qualitativa no objeto precisaria ser avaliada dentro da lei. Perfeito, perfeito. Perfeito, Leandro. Sim, uma alteração qualitativa tem que ser avaliada nos estritos, né, limites lá legais, porque a gente não pode alterar o objeto da contratação. Não é? Quando a gente pensa sob este ângulo que você colocou aí, isso é verdade. E até mesmo uma alteração quantitativa, nós também temos a questão lá dos limites estabelecidos na lei, tá? Mas a gente não pode pensar no contrato, né, como algo imutável. Uma das características do contrato é a mutabilidade. Então, o contrato, e justamente por isso, né, que existem as alterações contratuais, a possibilidade de você alterar aquele contrato. Por isso que eu tenho também, né, as cláusulas lá de reequilíbrio econômico financeiro contratual. E aí eu tenho, lá no artigo 22, como o Gleison bem citou no início, ó, a matriz de alocação de riscos como uma cláusula definidora do equilíbrio econômico contratual. Né? Embora concordo plenamente com o que o nosso colega colocou no início, carece-nos a maturidade para a utilização dessa matriz de alocação de riscos como uma cláusula definidora do equilíbrio econômico financeiro contratual, tá bom? Perfeito. Marguerite
já colocou, objetivos são avaliados, Eduardo colocou depende, sim, porque está em processo de avaliação do mapeamento do risco. Gente, olhe, sobre essa pergunta dos objetivos, da alteração dos objetivos, eu tenho um exemplo, eu gosto muito de situações práticas, eu tenho uma situação muito prática para citar para vocês. Eu não sei se vocês lembram, não sei se alguém aqui é dessa época aí, é novinho. Em 1996, nós tivemos uma missão chamada Apollo 13. Não sei se vocês se recordam disso. A missão da NASA, da Apollo 13, era levar os astronautas até a Lua, né, e trazer, e fazer lá todo o trabalho lá de estudos e voltar. O que aconteceu com a Apollo 13? Durante a ida dessa espaçonave, né, à Lua, aconteceu um problema. E a missão que era levar os astronautas à Lua se transformou. Houve uma mudança de objetivos. E quando mudou o objetivo em razão de uma falha, em razão de um defeito, né, apresentado lá no foguete espacial, quando isso aconteceu, os objetivos foram alterados. E aquele objetivo inicial passou a ser um outro objetivo. O objetivo era trazer aqueles 3 astronautas com vida, inclusive virou filme, né? Com vida à Terra. Então, veja que os objetivos, eles podem ser alterados. Bom, e sim, pode ser alterado, tanto como a Ana Paula colocou aqui, ó, no momento da avaliação do mapeamento do risco, sim, mas eu também posso alterar esses objetivos quando o risco se concretiza, quando eu não consigo, talvez, mitigar esse risco, tá? Quando eu tenho que aceitar esse risco, talvez seja o momento de mudar os meus objetivos, dentro do que foi muito bem colocado aqui, ó, pelo Leandro, dentro daquilo que pode ser feito, né, de acordo com o que a lei estabelece, especifica. Bom, eu posso dizer que os riscos são incertezas identificáveis, mensuráveis e relevantes para o contexto em que ocorrem, desde que afetem positivamente ou negativamente os objetivos pretendidos. Quando o risco é positivo, nós dizemos, e isso aí a literatura diz, que existe uma oportunidade, né? E o risco, quando ele é negativo, nós temos efetivamente um risco, né? Nós temos a necessidade mesmo de se tratar e de cuidar dos efeitos, principalmente dos efeitos desse risco, tá? Sobre os objetivos serem alterados, eu já coloquei aí para vocês. O que é importante, meus amigos, é o seguinte, né? Já que não há uma definição, né, uma definição muito clara ou formal sobre o que é risco, o COSO traz uma definição, a ISO 31000 traz uma definição. Se você for analisar a literatura sobre gerenciamento de projetos estruturais, você vai ver uma definição muito ligada, né? Elas são interligadas, essas definições, mas com suas diferenças. O que nós podemos trazer para vocês, né, e acho que nós devemos observar, são 3 abordagens. A primeira delas, que os riscos, eles são eventos incertos que podem ter apenas efeitos negativos nos objetivos. Pode ter um efeito simplesmente negativo. Os riscos, eles também podem ser eventos incertos que podem ter efeitos tanto positivos, e aí eles serão uma oportunidade, quanto negativos. E quando eles representam aí um efeito negativo, eu tenho uma ameaça. E essa ameaça, ela precisa ser tratada e muito bem tratada. E os riscos também, né, sob uma outra perspectiva, também são efeitos incertos que têm efeitos, são ocorrências incertas que têm efeito lá nos objetivos, sejam positivos ou negativos. Então, essas são as 3 abordagens que nós precisamos fazer sobre o risco, tá? E na nova lei de licitações e contratos, vamos lá, como que eu posso tratar, posso imaginar
ou posso conhecer do gerenciamento de riscos na nova lei de licitação e contratos? Meus amigos, a nova lei de licitações e contratos fala em riscos, traz a palavra riscos, e eu gosto muito de quantidade, 34 vezes. 34 menções a palavra riscos. Lógico, em várias acepções, tá? Não apenas no gerenciamento dos riscos ou a alocação dos riscos, fazendo várias acepções, mas são 34 vezes. A Lei 8.666 fala em risco apenas uma vez, uma única vez, quando trata lá da majoração do limite da garantia de 5% para 10%, nos contratos de obra, serviço ou fornecimento de grande vulto ou em razão da complexidade. Apenas nesta situação é que a Lei 8.666 fala sobre riscos. A IN5 de 2017 já traz o gerenciamento de riscos de forma muito mais contundente. Muito mais contundente. E eu posso dizer para vocês o seguinte, a administração pública federal, ela já, desde a IN5 de 2017, começou a se familiarizar com esse gerenciamento de riscos. Temos maturidade? Eu acredito que não. A lei das estatais, e aí eu tenho minha amiga Jarlene aí, né, que é de estatal, a lei das estatais, né, começou com a matriz de alocação de riscos, né, estabelecendo a obrigatoriedade de matriz de alocação de riscos, lá em 2016. E nós temos estatais com uma certa maturidade. O grande problema que eu vejo, o grande problema que eu enxergo é que construir uma matriz de alocação de riscos é algo tão trabalhoso, tão sério, e algumas pessoas ainda utilizam daquele velho hábito de copiar-colar ou de se utilizar de uma matriz emprestada. Não faz nenhum sentido que isso aconteça. Ainda que a Érica, o Eduardo e o Guilherme façam parte de órgãos da mesma esfera, tá? A matriz de alocação de riscos ela deve ser trabalhada dentro do próprio órgão e não emprestada, tá bom? Bom, quando a gente pensa lá nos riscos, na nova lei de licitações e contratos, eu não vou trazer as 34 vezes, né? O artigo 6º, ele traz lá, né? Ele traz para a gente a possibilidade de elaboração lá no projeto, quando fala no projeto básico, né, e é inerente ao projeto básico, é inerente aos estudos técnicos preliminares, que nós construamos uma matriz de alocação de riscos. A IN5 de 2017 diz que o gerenciamento dos riscos deve acontecer durante a fase do planejamento, durante a fase externa da contratação e durante a fase da gestão e fiscalização do contrato, durante a fase da execução contratual. Então, a nova lei de licitações e contratos traz um modelo semelhante. No artigo 6º, a nova lei fala da matriz de alocação de riscos como cláusula contratual definidora dos riscos e responsabilidade entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Sobre esse tema, eu vou indicar para vocês um artigo recentíssimo do professor Marcos Nóbrega, que ele faz uma crítica muito pontual, muito importante sobre essa utilização da matriz de alocação de riscos como cláusula contratual caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tá? O artigo é interessantíssimo, até ontem e a semana passada, eu, o professor Paulo Alves, o professor Abimael Torquato, nós conversávamos justamente sobre esse artigo, mas eu vou indicar para vocês e depois eu vou pedir ao pessoal para colocar o link para esse artigo aqui, tá bom? Bom, e a nova lei de licitações também fala sobre os riscos, traz os riscos, quando trata do princípio da segregação de funções. Princípio, né, que vem agora da nova lei de licitações e contratos, que veda a designação do mesmo agente para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos. Uma delas, né, é aquela questão, a velha questão lá do pregoeiro atuar como fiscal,
eu vi que tem alguém aqui do financeiro, deixa eu ver quem é. Pessoa aqui do financeiro, a pessoa do financeiro atuar como fiscal de contratos. Então, veja, é um risco, é um tipo de risco trazido pela nova lei de licitações e contratos também. Então, quando a nova lei de licitações e contratos nos traz os riscos, ela nos apresenta sobre diversos aspectos. Quer ver mais um? Deixa eu mostrar mais um aqui. Durante a fase preparatória, olha só, o artigo 18 diz que durante a fase preparatória, né, caracterizada lá pelo planejamento, é necessário o quê? A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Como que eu vou fazer uma análise de riscos? Como que eu vou analisar esses riscos se eu não construir uma matriz de alocação de riscos? Dependendo de quê? Como que eu vou construir essa matriz de alocação de riscos? De acordo com o objeto ou de acordo com os objetivos. Eu ainda tenho mais, de acordo com os objetivos da administração. Qual é o meu objetivo? De que forma que eu vou fazer? Avançando mais um pouquinho, ainda a nova lei de licitações e contratos traz, né, o dever, a obrigação de que a alta administração, né, implemente a governança das contratações e implemente, né, ela é responsável pela governança das contratações e pela implementação de processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos. Então, vejam, a preocupação do legislador. A nova lei, ela volta-se aos objetivos e ela está intimamente ligada à governança das contratações. Quais são os objetivos? Os objetivos das contratações, eles estão presentes lá no caput do artigo 11. Olha só, conseguir o resultado mais vantajoso, isonomia e justa competição, evitar sobrepreço, inexecuibilidade, superfaturamento, incentivo à inovação e ao desenvolvimento nacional sustentável. Esses são os objetivos. A quem cabe, né, assegurar o cumprimento desses objetivos? A alta administração. Através de quê? Da implementação da governança. E a governança vai nos trazer o quê, gente? Processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos. Querem um outro exemplo? Esse eu nem coloquei aqui para vocês. O parágrafo 3º do artigo 8º e o parágrafo 3º do artigo 117 fala sobre o auxílio que deve ser dado pela assessoria jurídica e pelos órgãos de controle à fiscalização contratual. Auxílio este, em especial, quanto aos riscos, né, existentes durante a fase da execução contratual. Então, se você faz parte, é membro, é assessor jurídico, é procurador do município, faz parte da equipe de controle interno, você também deve estar familiarizado com os riscos. Para quê? Para poder auxiliar a gestão e a fiscalização contratual durante a fase da execução contratual. Bom, e aqui o artigo 22, que foi citado pelo Gleison, né, inicialmente, e esse artigo 22, né, ele traz lá a possibilidade, como eu falei, né, o Gleison me fez uma pergunta sobre a obrigatoriedade ou não. A obrigatoriedade da matriz de alocação de riscos, ela vai acontecer para a contratação integrada, contratação semi-integrada, contratação de grande vulto, que a lei estabelece aquelas acima de 200 milhões de reais. Bom, o fato é que o parágrafo 1º do artigo 22 diz que essa matriz de alocação de riscos ela deve promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que cabe a cada uma das partes. Diz que eu não vou entrar aqui no mérito sobre a utilização da matriz de alocação de riscos como cláusula definidora do equilíbrio econômico contratual. Não vou entrar nesse mérito, até porque nós ficaríamos muito tempo aqui falando sobre isso aí, tá?
Além disso, eu tenho que trazer para vocês o artigo 103. O artigo 103, o capítulo 3, né, a nova lei no artigo 103, lá no capítulo 3, a nova lei de licitações traz um capítulo inteiro só sobre alocação de riscos. Só sobre alocação de riscos, para que vocês tenham uma ideia da importância da alocação de risco na nova lei de licitações e contratos. Agora, o contrato, e existe uma grande dúvida, né? As pessoas ainda fazem uma confusão muito grande quanto ao que é matriz de alocação de riscos e o que é mapa de riscos. Eu não sei se vocês já sentiram isso, eu não sei se vocês já perceberam isso. Alguém aqui acha que matriz de alocação de riscos ou matriz de riscos e mapa de riscos é a mesma coisa? Vocês já pensaram nisso? Érica coloca que são bem diferentes. Mas vocês acham que eles estão relacionados? Diferentes, Vivian? A matriz está no contrato, como cláusula, perfeito, ela vai fazer parte do contrato, né? Perfeito, Érica. Nesta acepção do artigo 22, ela estará no contrato, tá? Eu posso dizer para vocês que existe uma outra forma de matriz. Olha só, pessoal, você pode, inclusive, ter uma matriz relacionada a todos os riscos da sua estrutura organizacional. Todos os riscos ligados à estrutura organizacional da sua entidade, né? Que é um outro tipo de matriz. Sim, estão relacionados, Eduardo colocou, embora diferentes, estão relacionados, mas não são iguais. Ajudaram, perfeito, Érica. Os levantamentos do mapa de risco ajudarão a definir a matriz de risco do contrato. Perfeito. Olha só, o que é que diz o professor Rodrigo Pironti sobre matriz e mapa de riscos? Quando a lei prevê a necessidade de previsão de uma matriz contratual, o faz tendo em vista a necessidade de se mapear e mitigar riscos potenciais e aferíveis em uma escala de priorização. Então, eu vou quantificar, eu vou alocar, eu vou distribuir os riscos entre contratante e contratada, né, de acordo com uma escala de priorização. Eu não preciso fazer isso para todo e qualquer risco, nem para todo e qualquer contrato. Agora, eu digo algo para vocês, o ideal, né, como foi colocado inicialmente aqui, o ideal seria que nós tivéssemos um instrumento e que fosse da cultura da própria organização mapear todos os riscos de cada contrato. Quem atua na gestão e na fiscalização contratual sabe que o ideal seria isso. Seria que nós pudéssemos mapear todos os riscos, desde a fase do planejamento da contratação, que é isso que a IN5 2017 estabelece, o dever de você gerenciar os riscos. Esse seria o mundo ideal, tá? Mas não é bem isso que acontece. Aí, na opinião do professor Rodrigo Pironti, não aceita que sejam lançados mapa de riscos ou tabelas de checklist como se matriz fossem. O mapa de risco, ele vai alimentar a matriz de riscos. Tá? Vai ser o processo, através do mapa de risco. O mapa de risco, eu posso dizer que ele é uma ferramenta para identificar. E a matriz é uma ferramenta apta para alocar os riscos. Uma complementa a outra. Posso até dizer aqui, né, igual a música, né, que nem feijão com arroz. Uma vai complementar a outra. Bom, mas o desenho, vamos lá. E como que eu devo desenhar? De que forma que eu vou construir? Que eu vou desenhar a minha matriz de riscos? Como que eu devo elaborar uma matriz de riscos? Eu preciso de fundamentação técnica, eu preciso de uma correta qualificação de riscos, eu preciso de informações. E vamos lá, eu coloco aqui para vocês algumas informações básicas para a construção de uma matriz de riscos. Primeiro, eu preciso pensar, fazer um trabalho, e sobre trabalho eu digo algo para vocês. Elaborar uma matriz de riscos, existe um trabalho, existe um envolvimento
E esse envolvimento, ele tem que ser interdisciplinar, ele deve envolver várias áreas. Não me digam, né, que cabe apenas à equipe de planejamento da contratação. Tudo bem, está lá na IN5 2017, que o gerenciamento dos riscos deve ser realizado pela equipe de planejamento da contratação. Mas eu acho, né, que se nós queremos gerenciar os riscos de forma mais efetiva, nós precisamos pensar de forma muito mais ampla. Então, eu preciso saber, primeiro, né, eu preciso dividir entre informação e conteúdo. Qual é o evento de risco? Eu tenho que descrever qual é o evento do risco. E olha só, gente, num contrato, e em cada fase desse contrato, eu tenho diversos eventos de risco. Por exemplo, na fase do planejamento da contratação, se eu não inicio, desculpa, o fone caiu aqui, se eu não inicio uma prorrogação contratual no prazo correto, se eu não tenho esse controle, se, por exemplo, eu não utilizo uma ferramenta que vá efetivamente me auxiliar neste controle, e eu perco, né, o momento de startar a prorrogação desse contrato, acaba acontecendo aí uma solução de continuidade. Né? E eu não startei uma nova contratação. Olha só, quantas situações eu vou ter, quantos eventos de risco eu posso ter. E, além do mais, para cada evento de risco eu terei uma causa, a causa raiz. Essa causa raiz, ela pode ser gerenciada, por exemplo, se eu perdi o momento para startar uma prorrogação contratual. Eu, enquanto gestora contratual, enquanto fiscal do contrato, perdi esse momento para startar essa prorrogação. E acontece o quê? Uma solução de continuidade. Me diga aí, quais são as causas? São várias, várias. Né? Inicialmente, o colega citou, por exemplo, a questão do pagamento por indenização. Lembra que lá na entrevista ele falou gerando pagamento por indenização. Essa é uma causa, a mais suave, porque a mais grave é a responsabilização, porque com certeza será apurada a responsabilidade de quem deu causa. Tá bom? O Carlos, né? O Carlos citou lá, né? Eu entendo que essa causa mais suave é o pagamento por indenização, porque, afinal de contas, a administração tem que pagar, ainda que não tenha contrato. Ela vai ter que pagar se o serviço foi efetivamente executado, se o objeto foi efetivamente recebido. Mas a causa mais grave será a responsabilização. E pior ainda, né? Porque você já imaginou uma causa, algo que aconteça e a consequência seja a não prestação do serviço e o prejuízo para a comunidade, como ele bem colocou que ele atua na área da saúde? Pense, né? Vidas podem ser ceifadas, né, em razão disso. Eu tenho também que ter informação quanto às áreas, quais são as unidades, os departamentos, os setores da organização ligados aos eventos de riscos. Eu tenho que definir, quando eu sei quais são as áreas, quais são os setores ligados a cada evento de risco, eu também tenho que definir quem são os proprietários. Como bem diz o professor Paulo Alves, o dono do risco. Cadê o dono do risco? De quem é aquele risco? E eu tenho que atribuir isso com muita segurança. Por quê? Porque no momento de responsabilizar quem deixou de atuar, eu preciso saber quem era o proprietário do risco. Eu preciso também definir estratégias, as alternativas de resposta aos riscos. Além disso, as ações. As ações, quais são as ações que devem ser executadas, quais são as alternativas, e olha que podem ser várias alternativas que eu disponho, né, para talvez mitigar aquele risco. Quais são essas alternativas? Além disso, prazo. E o prazo para resposta, gente? E o prazo para atuar, né, para talvez refutar, afastar aquele risco? Ou qual o prazo? E mais, quando eu penso em prazo, eu tenho que pensar na atuação constante.
Eu não posso dizer para vocês que encerrou a fase de planejamento, pronto, acabou, eu não preciso mais gerenciar os riscos, porque aí entra o momento dos riscos ligados à fase da contratação, a fase externa da contratação, que são vários. O risco de uma licitação deserta, o risco de recursos, os riscos ligados aos recursos, minha amiga professora Érica Mesquita, aos recursos, às impugnações e recursos protelatórios. Quantos riscos nós temos ligados à fase externa? E isso sem mencionar os riscos ligados à fase de execução contratual, porque aí, gente, é pau de dar em doido. Né? Venhamos e convenhamos, os riscos ligados à fase de execução contratual, porque se o planejamento vai durar determinado período, depois vem a fase externa, nós sabemos que com a nova lei de licitações e contratos, nós teremos contratos com vigências já de 5 anos e contratos que podem durar até 35 anos. Então, a fiscalização, a gestão, a fiscalização, tem que ter muita atenção, tá bom? E o custo? E aí entra o custo. Quando você gerencia mal, Carlos Alberto, Angélica, Eduardo, quando nós gerenciamos mal, quando a administração pública não faz aquilo que o Carlos falou, o Carlos disse assim, eu sinto necessidade de preparo, e nós não temos esse preparo. Quando nós não temos esse preparo, quando nós não temos esse suporte, isso gera um custo altíssimo para a administração pública. Bom, na prática, vamos lá. O que é que nós utilizamos para a construção de uma matriz de risco? Nós utilizamos a velha escala impacto-probabilidade. É assim que nós vamos fazer. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O Carlos, só estou dando uma olhada aqui no chat, tá? Para ver se vocês estão colocando alguma coisa. Nós vamos utilizar para construir uma matriz de riscos a velha escala de impacto versus probabilidade. É muito simples eu mostrar aqui para vocês, olha só. Deixa eu colocar aqui uma lupinha aqui. Ai, desculpa, acabei passando aqui o slide sem querer. Coloco aqui, a escala de impacto, que ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Eu vou colocar lá o grau, né? Se o impacto ele é muito baixo, ele é alto, ele é muito alto. E eu vou ter também a escala de impacto quantitativa. Quando eu tenho a escala de impacto, eu tenho que associar essa escala de impacto a uma escala de probabilidade. A probabilidade, né, que vai determinar a frequência de ocorrência desse risco para determinar ou identificar, né, a preocupação com a administração de enfrentar esse risco. E essa análise, meus amigos, ela deve ser pautada em critérios objetivos. Não entra subjetividade aqui. Não entra. Nesse momento, quando eu tenho uma escala aqui de probabilidade, deixa eu colocar aqui, E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação entre o impacto e a probabilidade. Se eu tenho um risco aqui, que eu considero de impacto baixo e de probabilidade média, quando eu faço a multiplicação, e aqui eu construir a matriz de riscos na mão grande, eu vou utilizar, geralmente, planilhas de Excel. Quando eu vou construir isso dessa forma, é trabalhoso? É trabalhoso. É um trabalho hercúleo, imenso. E eu vou fazer essa multiplicação aqui, Eu tenho um impacto baixo, uma probabilidade média. 2 vezes 3, 6. Então, o cálculo do meu risco é um risco médio. A probabilidade daquele risco é uma probabilidade média. Bom, vamos lá, vamos pegar um risco. Deixa eu pegar um risco aqui, Velho risco. Para quem fiscaliza, acompanha, contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, o descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e com a FGTS. Meus amigos, a Instrução Normativa número 5 de 2017 diz que na construção, dos estudos técnicos preliminares, lá nos estudos técnicos preliminares,
Nos contratos, para os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, a previsão desse risco aqui é obrigatória, não é faculdade. É obrigatória. Então, você imagine, no momento em que eu imagino, tem um contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, está lá na lei, né? A instrução normativa já diz que eu tenho que gerenciar esse risco, descumprimento das obrigações trabalhistas previdenciárias e com o FGTS. Eu vou ter que, primeiro, eu tenho que identificar qual a categoria desse risco. Quem me diz a categoria desse risco? Carlos, Érica, Jorge, Luísa, qual a categoria? Na opinião de vocês, é uma construção aqui, ó. Jurídico, Leandro. Fiscal, Carlos. Perfeito. Pode ser jurídico, fiscal, trabalhista, né? Trabalhista também, ó. Concordo com vocês. Qual a causa? O que é que pode causar? O que é que pode dar aso a esse risco? Má gestão no contrato? Falha na elaboração das cláusulas contratuais? Não é possível? Um dos eventos que pode acontecer aqui, o evento principal é o não pagamento das obrigações trabalhistas, dos encargos trabalhistas, o não recolhimento dos débitos previdenciários pela contratada. A consequência, Leandro, perfeito, exigências desproporcionais ou não razoáveis em contrato, também. Érica, atraso no pagamento da administração, também. A administração, quando atrasa, ela pode prejudicar. Embora, Érica, nós saibamos assim, né, que a empresa contratada ela tem que ter lastro para suportar determinados atrasos. Eu não me filio à corrente que entende que, se houver uma irregularidade fiscal e que o valor a ser pago à contratada tem que ser glosado. Não, eu entendo que serviço prestado tem que ser pago, eu entendo assim, tá? Mas existe a possibilidade da administração pública atrasar, existe, né? Até porque não é regra para os contratos da administração pública, a exceção do contrato não cumprido, né? Não é regra para os contratos administrativos, tá bom? Mas o atraso no pagamento da administração também, pela administração também. Isso, sim. Isso. Em algumas situações, sim, ela só recebe após a apresentação das comprovações. Tem situações, Érica, que ainda que a empresa não comprove que recebeu, que realizou o recolhimento, né, pode ser pago, pode haver a comunicação ao Ministério do Trabalho, por exemplo, e pode ser feito também a glosa do recolhimento proporcional àquela verba previdenciária. Isso também é possível, tá bom? Bom, gente, olha só, tudo isso aqui, ó, é o que nós vamos refletir. O que eu tenho que refletir nesse momento em que eu vou, na prática, analisar um risco? Eu tenho que fazer as seguintes perguntas. O quanto eu sei sobre esse risco? O quanto eu conheço sobre o risco do descumprimento das obrigações trabalhistas previdenciárias e com o FGTS? Isso, meus amigos, será próprio e específico de cada órgão. Por exemplo, no meu órgão, eu posso ter um histórico de que os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra são muito bem fiscalizados. A fiscalização é correta, pontual, né? Mas aí, uma outra pessoa, a Simone, por exemplo, já pode ter uma situação não tão exitosa, de falhas durante o acompanhamento do cumprimento dessas obrigações. Então, o quanto eu sei sobre esse risco ligado ao meu órgão, à minha entidade? Será que eu já lidei com esse risco antes?
E aí vem a questão da análise histórica da contratação, né? Embora muitos digam que nós não devemos construir a matriz de riscos olhando para o passado. Tudo bem, mas eu acredito que no momento em que você vai estruturar um risco, você precisa, né, você precisa do histórico das suas contratações. Temos algum fato ou algum dado sobre aquele risco? Por exemplo, a incidência daquele risco nos nossos contratos, os indicadores. Quais os indicadores que nós utilizamos para avaliar e mensurar esse risco? É um trabalho gigante, gigantesco, para, ao final, acontecer isso aqui, ó. Ao final, nós vamos gerar a matriz de riscos, uma supermatriz. Quando eu falo isso aqui, ó, eu estou fazendo o quê? Eu estou mapeando. Eu estou mapeando os riscos. Mapa esse que eu posso utilizar tanto esse modelo aqui, que é um modelo tipo, como o professor Rodrigo Pironti fala, checklist, eu estou fazendo tipo uma lista, né, de um dos riscos. Ou eu posso utilizar também, meus amigos, o modelo lá, ó, da IN5 de 2017, que é um modelo super enxuto, para, depois que eu faço, né, depois que eu analiso cada um desses riscos, eu construo quem? A minha matriz de riscos. E olha aí, quanta informação eu vou precisar para chegar na construção deste instrumento. Muita informação. Muita informação. E eu faço uma pergunta aqui a vocês. Nos órgãos de vocês, vocês já constroem, já utilizam para as contratações de uma forma geral, para o processo de contratação, né, como instrumento de governança das contratações, vocês já utilizam esse formato de matriz de riscos? Carlos disse que não, Sandra disse que não. Érica disse que sim, Leandro que sim. Ivanilda, sim, também. E aí, agora eu vou fazer a vocês a mesma pergunta que o Gleison me fez no início. A Alice disse que não, mas consideramos o fator probabilidade versus impacto. Beleza, Leandro. Então, você utiliza ele de uma forma assim, né? Probabilidade e impacto, não é isso? Porque isso, pronto, porque essa daqui também considera isso, só que ao final, olha só, o fator probabilidade e impacto ficou aqui, ó. Eu já tenho ele, eu já montei, eu jogo ele aqui, ó. Por exemplo, ó, vê que é o mesmo risco lá, ó. Vê que é o mesmo risco. O risco de descumprimento da obrigação trabalhista, ó. Desconhecimento técnico da equipe, é a causa, o evento, não pagamento, redução da qualidade ou falhas, né, a consequência. Categoria, risco trabalhista, mas pode ser risco fiscal, risco tributário, né? Aí aqui a probabilidade, ó, tá lá naquela minha matriz lá, na matriz, impacto probabilidade. Probabilidade média, ó, o impacto alto, será sempre um impacto alto. Né? Nós devemos lembrar que a administração pública, com isso, afasta, né, a responsabilidade solidária e subsidiária. Rafael, infelizmente, a maioria dos que utilizam acaba fazendo com base no achismo, não utilizam indicadores. Exatamente. Perfeito. Além do achismo, Rafael, eu já vi situações em que a pessoa constrói uma matriz de risco pedindo emprestada. Chegar para você, Rafael, me empresta aí a matriz de risco do seu contrato de vigilância, de limpeza e conservação, que é para fazer a do meu contrato? É assim ou não é? É desse jeito. É desse jeito. Então, está aqui, ó, ela está aqui. A matriz, impacto, probabilidade, ela está aqui. Você tanto pode fazer de forma separada, né, que aí eu até acho que dá mais trabalho, como você pode unir tudo e fazer numa única planilha de Excel, que é esse o modelo que nós utilizamos. Eu não sei se o Gleison está por aí. Exato, muito copia e cola. Eu vou parar um pouquinho aqui os slides, tá? É muito copia e cola.
E fico aqui à disposição. Professor Marcos Alcântara, que honra imensa tê-lo aqui. Muito obrigada pela presença. Exato, Rafael, é muito copia e cola. Olha, para que vocês tenham uma ideia, o professor Marcos Alcântara chegou aí, nós somos colegas de judiciário. Eu não posso jamais solicitar, né, mesmo sendo do judiciário, solicitar ao professor Marcos Alcântara a matriz de riscos de um dos contratos dele para o meu órgão. Jamais. A matriz ela deve ser construída, e essa construção ela demanda tempo, conhecimento, e nós temos um grande desfalque na administração pública. Nós não temos servidores preparados para a construção de uma matriz de riscos ligada a uma contratação. Falta o preparo. É assim ou não é, professor Marcos Alcântara? Outra coisa, eu temo muito, olha, embora eu também não acredite que a matriz de alocação de riscos ela deva ser utilizada absolutamente como cláusula contratual definidora do reequilíbrio econômico financeiro, ou seja, o que eu não coloquei lá na matriz de alocação de riscos não pode servir para reequilibrar o contrato. Eu não penso dessa forma, mas eu acredito na matriz de riscos como um instrumento de controle, um instrumento que deve acompanhar o contrato desde antes do seu nascedouro, né? Então, aí eu vou lá para o macroprocesso de contratação. Então, esse instrumento ele tem que ser construído lá no início. Lá no início, nós temos um problema seríssimo na administração pública, que é até a demanda ela já começa errada. As pessoas costumam demandar a solução e não a necessidade. Então, percebam a situação, né, que nós enfrentamos para chegar ao final e dizer, eu construí uma matriz de risco que realmente reflete a realidade, reflete os riscos daquela contratação. Bom, eu queria chamar o Gleison, o pessoal da Negócios Públicos, e perguntar se existe. Ele me disse que tinha aí alguma solução, alguma coisa. Oi, Gleison. Professora, tudo bem? Está me ouvindo? Oh, sim, estou ouvindo bem. Tudo bem. A professora começou a falar de copia e cola, de planilha de Excel, cálculos. Como é que eu calculo para um risco meu ser extremo, muito baixo, muito alto? E eu queria mostrar algo que pode auxiliar vocês nisso. Uma ferramenta onde você lança o risco e a matriz vai se montando sozinha. Vocês querem ver? Onde você não precisa calcular, você não precisa posicionar risco em lugar nenhum. Você só diz qual é o seu risco. Eu preciso. Vocês precisam ver isso? Então eu vou mostrar para vocês. Eu vou pedir para o pessoal da área técnica colocar o meu computador aí na tela. Podem colocar. Pessoal, então aqui está o Contratos Gov, uma ferramenta que muitos de vocês já utilizam. Isso aqui é a carinha dele, para quem já conhece. E eu vou entrar aqui em um contrato. E a gente vai montar uma matriz de riscos em cima dele. Ok? Vou entrar aqui no meu contrato. Aqui do lado, quando eu entro no meu contrato, vocês vejam que o Contratos Gov tem todas as funções que envolvem aí gestão de contrato. Mas aqui do lado tem uma abinha, que é uma abinha de riscos. Ok? Então, vocês podem estar clicando aqui, quem já é usuário do Contratos Gov, e a gente tem toda a montagem da matriz de uma forma simplificada. Nessa primeira tela, vocês vão ver que aqui a gente está explicando o que é cada uma dessas coisas que a professora colocou. Tá certo? O que é um risco, quais são as escalas de probabilidade, as análises quantitativa e qualitativa, explica o que é uma resposta ao risco e como se montam os planos de ações. Ok? Aqui nessa abinha do lado, a gente vai cadastrar o risco efetivamente. Então, aqui eu vou pegar um clássico, né? O estouro da barragem. Um risco aí da barragem explodir. Então, eu falo, se esse meu risco ele é ambiental, estratégico,
dou um nome para ele, falo qual é a unidade que vai ser responsável por esse risco, quem é o responsável por cuidar dele, quem tem que aprovar os meus planos em cima dele, quem tem que ser informado se acontecer alguma coisa e quem deve ser consultado se algo acontecer. Aqui estão as causas e consequências desse risco, então o que pode causar a execução desse risco é uma manutenção ruim, a barragem mal construída, e o impacto disso é um dano ambiental irreparável. Ok? E a gente tem os planos de ação. Deixa eu mostrar para vocês aqui que a gente pode cadastrar um plano de ação para esse nosso risco. Então, para o estouro da barragem, eu vou realizar uma correta manutenção. Mas o que interessa, e depois eu posso mostrar com calma para cada um de vocês, é essa parte aqui, ó. Eu lancei o meu risco, o meu mapa de riscos está pronto. Sabe aqueles cálculos ali que vocês viram? Não precisa de nada disso, você só vai lançar qual que é o risco, você só vai lançar qual que é o plano de ação para ele, e aqui você tem os riscos. Então eu tenho 5 riscos, tá vendo meus 5 riscos aqui? E aqui na minha matriz estão eles, já posicionando quais são as minhas avaliações, meus níveis de risco, tratamento para eles, e quais são os planos de ação para eles serem executados. Quero colocar na minha parede lá, plotado em PDF, num quadro. Aqui eu tenho os tamanhos de papel, coloco aqui o tamanho que eu quero, mando gerar, e o que vai acontecer? O sistema ele vai gerar para mim um PDF no tamanho que eu pedir, com todos esses riscos acontecendo. Então aqui ó, vocês viram que apareceu um PDF, onde eu posso imprimir o meu risco no tamanho que eu selecionei. Tá certo? Então, acabei fechando aqui, deixa eu abrir de novo o que eu não acabei de mostrar para vocês, rapidinho. Acabei fechando sem querer a minha apresentação. Cleison, sensacional. Eu já estou colocando aqui no chat que eu quero. Pessoal, quem quer conhecer melhor, coloca aí no chat, eu quero conhecer. Eu vou pedir para o pessoal da minha equipe entrar em contato com vocês e mostrar com detalhes como funciona essa ferramenta, tá certo? Inclusive, Gleison, a Simone perguntou se existe uma versão demo. Existe, vocês podem dar uma olhada, a gente tem uma senha de cortesia. Aqui, pessoal, continuando então, aqui está o nosso mapa de riscos, e aí a professora falou da matriz de alocação de riscos. Aqui a gente tem a nossa matriz de alocação de duas formas. Isso aqui corresponde a ISO 31000. A primeira maneira são os riscos inerentes. Ou seja, eu tenho um risco, só que esse risco, ele não tem nenhum plano para ele. Então, ele está posicionado, vejam só que ele está na escala de riscos altos. Aqui eu tenho riscos extremos e altos. Por quê? Porque se eu não fizer nada, o meu problema pode ser muito grande. Só que a partir do momento que eu aplico um plano de ação para o meu risco, eu consigo ver qual que é o risco residual. Então, estão vendo? Se eu não fizer nada, eu tinha um risco muito alto, sem tratamento, e aqui, com os meus planos de ação, o meu risco fica muito baixo. Então, todos os meus riscos aqui já posicionados dentro da matriz, e isso aqui acontece tudo automático. O que importa para vocês, na questão de se ver, de se montar de difícil, é o mapa de riscos, as matrizes de alocação de riscos inerentes e residuais, tá certo? E tudo isso aqui, o sistema monta sozinho para vocês. Vocês querem ver eu cadastrando um risco desde o começo? A gente vai demorar uns 5 minutinhos. Manda no chat aí. Equipe técnica, dá uma olhada. E o pessoal quer ver a gente lançando um... Eu já vou dizendo que eu quero ver, porque isso aí é salvação. Sim. Então eu vou cadastrar um novo risco aqui. Vou cadastrar um risco bem hipotético, tá? Como está se falando muito de LGPD, vamos colocar aqui vazamento de dados pessoais. Ok? Esse risco aqui, ele é um risco que pode me trazer problemas financeiros, então eu vou colocar. A minha unidade que cuida, a minha unidade está cadastrada no contrato. No contrato escolar você pode dizer quais unidades, departamentos fazem parte do contrato. Essa aqui é uma. Quem é o responsável? Quem cuida desse risco? Vamos dizer que o Agnaldo é quem cuida desse risco. Quem aprova os planos de ação para esse risco? É o Gleison, então a gente marca aqui. Quem tem que ser informado se esse risco acontecer? A empresa, o fornecedor. E quem deve ser consultado? Quem aprovou. Isso aqui, vocês podem colocar as pessoas que vocês quiserem.
tá certo? E mapeando quem são os responsáveis. Aqui você descreve o risco, não vou colocar nenhuma descrição muito detalhada. E aqui são as respostas que a professora foi colocando. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Vamos supor que eu tenho a minha TI seja muito bem estruturada. Então, o meu risco é muito baixo. Vamos supor que minha TI não tem estrutura nenhuma. Esse risco vai ser muito alto. Vamos dizer que é um risco muito baixo aqui. Só que se vazar, o risco, o impacto é muito alto. Ok? E o meu impacto financeiro, acima de 7 milhões, isso que vocês podem configurar na primeira tela. O meu impacto financeiro é altíssimo também. O que pode causar isso? Uma TI ruim. O que pode causar isso? Um servidor desatualizado, uma falta de firewall, ok? Não vou detalhar. Então, aqui eu mapeei as minhas causas, e qual que é a consequência disso? Uma multa altíssima para a instituição, ok? Mapeei aqui minhas causas, e aí aqui eu digo, meu plano de ação, eu não tenho plano de ação para isso ainda, então eu vou dizer que eu tenho um plano fraco, eu tenho um plano não efetivo, e isso aqui eu tenho que explorar melhor, eu incluo esse risco. Ok, deu alguma coisa que faltou cadastrar aqui, será? Deixa eu ver. Normal, Gleison. Normal, Coisas de quem faz ao vivo. Uma base de teste. Mas, enfim, eu cadastrei o meu risco aqui. E aqui do lado eu vou cadastrar. Como se ele já existisse na base de teste esse risco. Acho que foi essa informação. Então, aqui eu vou cadastrar um plano de ação para o meu risco. Eu digo lá no meu vazamento, melhor firewall, vou dizer quais são os riscos. Um plano de ação pode atender mais de um risco, tá certo? Então, eu posso marcar aqui 2 riscos, que esse meu plano vai melhorar o firewall. Ok? Vou dizer quem que é o responsável por esse risco. Quem vai cuidar disso vai ser a empresa de testes. Eu digo quando que eu comecei a dar esse tratamento. Então, vamos dizer que eu comecei em 1/1/2021. Ok? E eu vou dizer que isso não foi iniciado ainda. Quando eu cadastrei esse plano de ação, ele já vinculou ao meu plano de ação 6 aqui, tá vendo? Ele já foi vinculado a 2 dos meus riscos que eu vinculei lá. Ok? Então, aqui é a matriz. O posicionamento dele, você disse que a probabilidade é muito alta. Então, ele fica no muito alto. Se o impacto é muito alto, ele fica aqui num risco extremo. Então, tudo isso, a matriz, ela vai montando sozinho. Beleza? Beleza. Pessoal da técnica, volta para a minha câmera aqui. O que vocês acharam? Gostaram? Acharam legal? Quem quer conhecer, manda no chat aí. Eu quero conhecer, que a nossa equipe técnica vai entrar em contato com vocês, vai mostrar de forma detalhada como que vocês fazem tudo isso. Professor Lindineide, olha só, eu achei incrível, né? Eu só fiquei pensando aqui, meu Deus, todo esse tempo que eu falei aqui, o Gleison mostrou tudo em 5 minutos. Agora, vocês imaginem para a administração pública, vocês imaginem para as nossas atividades de gestão, de fiscalização, de construção, de estudo técnico preliminar, de termo de referência, quanto tempo vai nos poupar esse sistema. Não é isso, Gleison? Essa é a ideia, professora. Então, a ideia do sistema é exatamente essa. Você só lançar seu risco e os seus planos de ação, e o sistema tira todo aquele trabalho de montar no Excel cálculos, planilhas, quadros, matrizes. O sistema gera tudo isso automaticamente para vocês. Outra coisa, Gleison, que é algo muito latente na administração pública, a questão da organização. Quando o agente público ele é organizado, ainda assim ele tem que lidar com um calhamaço de informações. Hoje, na era do processo eletrônico, nós temos o SEI e nós temos outros sistemas eletrônicos de informação, né? Mas mesmo assim geram informações, pastas, subpastas, e você tendo isso aí no contrato dos GOVs, você
possuindo essa ferramenta, no momento de atualizar o risco, no momento de fazer qualquer alteração, você só vai, ele fica relacionado ao contrato. Essa é uma pergunta que eu quero fazer a você, Gleison. Ele fica relacionado ao contrato, professora. Então, toda a matriz, tudo isso que eu mostrei para vocês, ele é a matriz de riscos de um contrato. E lá na dashboard, no começo do contrato, você tem uma matriz onde você pode ver todos os seus riscos mapeados. Então, eu quero saber quais são os meus riscos de alto impacto. Uma probabilidade altíssima de impacto. Vão estar todos listados numa dashboard. Mas isso que eu mostrei, ele é a matriz de risco específica de cada contrato. Perfeito, perfeito. Eu vou, né, depois de tudo isso aqui, eu vou simplesmente continuar aqui, se você me permite, Gleison. Prometo ser breve, gente, porque depois desse sistema, eu acho que eu não tenho muito o que falar. O sistema isso, é show, o sistema seus ensinamentos são bem maiores aí que qualquer sistema. Com a palavra aí, professora. Ela fala, né, na utilização de sistemas informatizados, na utilização de sistemas que possam nos subsidiar justamente com o que o pessoal estava colocando aí no chat, né, com o ganho de tempo. Afinal de contas, se tempo é dinheiro para as organizações privadas, vocês imaginem para o setor público, não é? Então, realmente, está de parabéns a negócios públicos, contratos Gov, conexão contratual, realmente se mostrando uma super conexão. Vou avançar rapidinho aqui, eu só iria falar, mas vou passar muito rápido sobre o processo de gerenciamento de riscos. Na IN5 de 2017, que também nos apresenta a avaliação dos riscos, né, e que esses riscos eles devem ser identificados, consistindo na mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto, muito bem colocado aí pelo Leandro, que é isso que se faz comumente, né, uma análise, eu posso dizer, diante desse sistema que eu vi agora aqui, do Contratos Gov, uma análise, nós fazemos superficial, não tão profunda, não tão aprofundada, não tão rica, mas é o que nós fazemos, né, comumente. A quem compete gerenciar os riscos, a IN5 de 2017 fala que a responsabilidade pelo gerenciamento dos riscos compete à equipe de planejamento da contratação. Já falei para vocês que eu entendo que vai muito além, né, muito além. Acho que todos os agentes envolvidos no macro processo de contratação têm essa responsabilidade de gerenciar os riscos ligados à contratação. Sobre o mapa de riscos, a IN5 de 2017 traz aquele modelo simplificado, diz que o gerenciamento de riscos materializa-se no documento mapa de riscos, que o mapa de riscos ele tem que estar presente ao menos ao final da elaboração dos estudos técnicos preliminares, ao final da elaboração do termo de referência do projeto básico, após a fase da seleção do fornecedor e após eventos relevantes durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização. E aqui um alerta que eu faço aos servidores. Um dos eventos importantes e relevantes é a prorrogação do contrato. Durante a prorrogação contratual, no momento em que você vai instruir o aditamento de um contrato, você também precisa refazer esse mapa de riscos, aquele mapa de riscos. Você precisa estar constantemente atualizando o seu mapa de riscos ou a sua matriz de riscos, né, ligada diretamente àquela contratação. É algo que, por incrível que pareça, tanto órgãos de controle como assessorias jurídicas não se dão conta e, por vezes, sequer dão importância ao mapeamento desses riscos. Mas é muito importante, tá bom? Eu já mostrei para vocês aí o modelo simplificado da IN5 e é preciso ter em mente quais são os objetivos pretendidos pela administração e quais são os riscos potenciais e aferíveis em uma escala de priorização, tá? Muita atenção, muito importante que o sistema que o Gleison mostrou nos
nos apresenta lá os riscos de grau mínimo, são riscos até de impacto, né, baixo, que nós não temos que nos voltar tanto para esses riscos, mas os riscos de alto impacto, de alta probabilidade, nós temos que constantemente estar de olho nessas situações, se nós pretendemos uma melhoria de todo o nosso processo de contratação. Eu finalizo com uma frase do incrível Peter Drucker, né? Existe o risco que você não pode jamais correr, e existe o risco que você não pode deixar de correr. Preciso lembrar para vocês o seguinte, tá? Que para a administração pública não existe uma faculdade de correr ou não correr risco. A administração pública precisa atuar, e no momento que ela atua, ela já está correndo riscos, tá bom? E nós não podemos ser, enquanto agentes públicos, né, negligentes quanto ao gerenciamento, quanto à alocação desses riscos e quanto ao acompanhamento, sob pena de, no futuro, sermos responsabilizados, em que pese eu não gostar muito de falar sobre isso, é muito chato falar sobre isso, mas é efetivamente o que acontece. Aqui eu me despeço de vocês, agradeço e fico à disposição para qualquer pergunta. O material será disponibilizado. Professora Lindineide, muito obrigado pela palestra, parabéns pelo conteúdo que você nos trouxe. E deixa eu contar uma coisa para vocês. A Grazi me chamou para conversar, por isso que eu demorei um pouquinho para voltar aqui para o estúdio. E a gente tinha planos de fazer a comercialização, começar a comercializar ano que vem essa parte de matriz de riscos, tá certo? Só que a Grazi, ela falou o seguinte, vamos mudar um pouco isso, Gleice. Quem contratar o Contratos Gov até 31 de dezembro vai ganhar gratuitamente toda essa parte de ferramenta de matriz de riscos. Então, quem fizer uma contratação do Contratos Gov, no valor que ele está hoje, já vai estar englobado a matriz de riscos. E aí a gente tem que prestigiar quem já é nosso cliente, ok? Estava ali falando com o meu time técnico, já está atualizado, já está disponível para todos os clientes do Contratos Gov utilizarem a matriz de risco, tá certo? Então, quem é cliente, é só dar um clique lá no funcionalidades, vai ter uma parte para você habilitar o risco. Quem é cliente pode entrar em contato com a gente, não vou mostrar aqui, você habilita a matriz de risco e vocês podem usar à vontade para todos os contratos, já está disponível, tá certo? Pessoal, quem é nosso cliente aí? Gostaram? Gostaram do presente? Sim, não? Manda no chat. E quem tem vontade de ter uma ferramenta como essa, pode adquirir ela gratuitamente, adquirindo o Contratos Gov aí até 31 de dezembro. Tá certo?